Vamos lá então, gurizada, vamos falar a respeito aí do que foi essa derrota do Internacional, 3-0 para o time do Palmeiras. O Colorado perdeu, dá uma complicada na tabela de classificação, liga o sinal de alerta depois, da derrota por 3-0 para o time do Palmeiras. Vamos falar a respeito disso, claro, depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Bueno, Internacional perdeu para o Palmeiras por 3-0, Palmeiras venceu o Internacional por 3-0, Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro, claro, que essa liderança ela é provisória porque o Grêmio joga amanhã, o Botafogo também joga amanhã, no domingo, então a liderança vai ser definida entre esses times. Se o Botafogo ganhar o seu jogo, o Botafogo volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Se o Grêmio ganhar, o Botafogo perdeu, o Grêmio é o líder do Campeonato Brasileiro. Bueno, o grande questionamento que tem polarizado as redes sociais é: o Internacional entregou o jogo? O Internacional amoleceu para prejudicar o seu principal rival e favorecer o time do Palmeiras? Vamos lá então, vamos tentar esclarecer, vamos tentar entender o que aconteceu lá na Arena Barueri. Eu até acho que o Inter ele não fez um mau primeiro tempo. Ele começou jogando, criou duas boas oportunidades de gol, uma delas com o Alan Patrick, numa bela defesa do goleiro Everton. E aí depois que o Internacional sofre o primeiro gol, o Inter larga o jogo. Aí o Inter não quer mais jogar. Até ali ainda, quando estava 1-0, tentou alguma coisinha, tentou alguma outra situação, mas nada que chamasse tanta a atenção. E mais uma vez, o que fica refletido é um elenco torto, é um elenco mal formado do Internacional. Obviamente que até a janela de transferências, o elenco do Inter estava nivelado por baixo. Era tanta mediocridade no primeiro semestre que quando entram jogadores de qualidade, a gente vê a diferença que é formada de um time que era fraco no primeiro semestre, um time que se tornou forte, um time titular, com peças importantes. A chegada do Rocher, a chegada do Ener Valencia, do próprio Charles Arangues, esses jogadores acabaram potencializando outros jogadores que já haviam rendido no Internacional, mas que por N situações não estavam rendendo no time colorado. Bueno, mas no jogo de hoje ficou evidente que até levar o primeiro gol, o Inter estava fazendo uma partida interessante, estava fazendo uma partida de igual para igual com o time do Palmeiras, mas depois que levou o primeiro gol, largou, abandonou a partida e acabou levando um sonoro 3-0. Até ali o segundo gol do Endrick, que era numa falha de saída de bola do Internacional, uma pressão do Palmeiras, e aí o Endrick pega a bola e chuta de fora da área, muito mérito do Endrick, do que um demérito do time do Internacional, mas ele aproveita uma falha do sistema defensivo colorado. Até aí tudo bem, 2-0 era um resultado normal, mas o 3-0 ele evidencia algumas coisas, Jogadores descompromissados, jogadores que estão no banco de reservas, mas estão ali só para cumprir tabela, só para simplesmente marcar presença na chamada, Lembra quando tinha aquele aluno na sala de aula que o cara só ia para assinar a ata, só ia para assinar a chamada, só para dizer presente para a professora? É exatamente o que tem vários jogadores do Internacional no banco de reservas. São jogadores que entram e não agregam absolutamente nada. Se os jogadores que são os titulares, eles não estiverem motivados ou afim, o Inter não rende. Eles até entraram afim, mas depois de levar o primeiro gol, eles acabaram se desmobilizando. Aí depois saiu o Arangues, sai também o Ener Valencia. Já havia saído o Dauber no primeiro tempo, não que o Dauber fizesse tanta falta, mas esses jogadores acabaram deixando o time titular e aí, obviamente, que o Inter desmoronou dentro do campo de jogo. É para se preocupar? Para a sorte do Internacional, não é para se preocupar tanto. Isso porque os adversários que estão lá embaixo, que estão lutando contra o rebaixamento, por mais que alguns tenham
partidas a menos, mas essas partidas a menos são confrontos diretos. Então, esses times vão acabar se matando. Vimos o Cruzeiro perder para o Coritiba e o Cruzeiro entrou em rota de colisão com a sua torcida. Tá um inferno lá pro Cruzeiro, acho que o Cruzeiro foi de arrasta para cima. E a gente já tinha aí, né, dois times que, né, já haviam ido, né, para essa questão do rebaixamento, que era o América, que já está, né, matematicamente rebaixado, e o Coritiba, né, que está ainda lutando, mas eu acho que é muito difícil. Né? O Coritiba deixou para começar a lutar, deixou para começar a conquistar pontos importantes depois, né, que o campeonato já estava numa certa reta ali final de campeonato. Eu acho que o Coritiba não vai conseguir se salvar. Bueno, o Bahia também entrou numa zona extremamente perigosa, e o Cruzeiro. Tem também ali o Corinthians, tem também o Vasco. Então esses times aí, eles vão se enfrentar. Tem o Cruzeiro e Vasco, que é primordial. Se o Vasco ganhar o jogo, o Vasco afunda o Cruzeiro e se distancia do rebaixamento. Se o Cruzeiro ganhar um jogo, o Cruzeiro puxa o Vasco para esse limbo. Então, obviamente que não é uma situação preocupante para o time do Inter, não é uma situação assim que o Internacional vai cair, o Internacional vai ser rebaixado, o Internacional vai para a segunda divisão. Mas obviamente que não precisa flertar, né, com o rebaixamento de uma maneira tão grande. Se fosse em outras condições, principalmente, né, se o adversário do Palmeiras na luta pelo título não fosse o Grêmio, essa derrota, talvez por 2-0, fosse considerada uma derrota normal. Isso porque desde 2014 o Internacional não vence o time do Palmeiras jogando lá em São Paulo, né? Seja no Pacaembu, no Allianz Parque ou na Arena Barueri, como foi o jogo deste sábado. Então desde 2014 que o Inter não ganha do Palmeiras em São Paulo. E o Inter sem muita perspectiva, sem muita inspiração, sem muita coisa para fazer no campeonato, obviamente que não se tinha muita perspectiva e expectativa de que o Inter pudesse fazer um grande resultado diante da equipe do Palmeiras. Mas o 3-0 mostra, né, alguns descompromissos, né, de jogadores. E a partir desse 3-0, a próxima direção que vier, ela vai ter que fazer uma análise do futuro do Internacional. Primeiro, acho muito difícil o técnico Eduardo Cudê permanecer no Inter para 2024. Né? Por mais que talvez ele seja o nome ideal para uma continuidade, para uma permanência do Inter em tentar, quem sabe, começar um ano 2024 lutando por alguma coisa. Beleza? Então tá. Partimos para a segunda parte, que é, né, o Internacional fazer uma reformulação do seu banco de reservas. O time titular, ele é muito interessante. Rocher, Bustos, Vitão, Mercado, René, o Johnny, que vai sair, né, agora no final do ano, deve ser, né, reposta aí com o Rômulo, que já está no elenco. Aí tu tem o Arangues, o Maurício, o Alan Patrick e o Wanderson, e o Ener Valencia lá na frente. Então, o time titular, ele é um time interessante, ele é um time que dá para competir, mas obviamente que para um ano longo, que vai ter aí Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, não sabemos se vai ter Copa Sul-Americana, mas teremos Campeonato Brasileiro, ele precisa, né, de um elenco um pouco mais robusto, ele precisa, né, de outras peças que deem resultado. Jogadores que o ano passado, 2022, foram primordial para o Inter, caso aí do Pedro Henrique, caso do Carlos de Pena, entre outros jogadores que deram um resultado, esse ano eles não estão contribuindo. E a gente viu uma entrevista recente do presidente Alessandro Barcelos, né, no Flow Esporte Clube, dizendo que aqueles jogadores que não estão performando, eles não ficam um longo período, eles acabam saindo. E eu acho que esse é o principal processo. Seja o próprio Alessandro Barcelos
que ganhar a eleição, ou seja o Roberto Melo que for ganhar a eleição. Já tem que partir essa transição feita aí pelo presidente Alessandro Barcelos, ó, esse aqui não devem permanecer para 2024. E assim, se for o presidente Alessandro Barcelos que ganhar a eleição, ele já tem que fazer esses processos de liberar alguns jogadores porque não estão dando resultado. Enfim, se fosse 2-0, seria uma derrota aceitável. Mas o 3-0 ele escancara e evidencia algumas coisas. O time titular, ele é um time interessante, ele é um time competitivo, mas o elenco do Internacional, ele não é um elenco condizente para as expectativas e para as exigências do time ao longo de uma temporada. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa teu like, curta, comente, compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!